Minutos a gente volta a falar, como eu prometi no comecinho do jornal, sobre essa tensão Brasil-Venezuela, decisão do governo de Nicolás Maduro de convocar o embaixador venezuelano em Brasília para consulta em Caracas. Maduro chamou o embaixador de volta. Tem também a notícia de que o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela quer tornar Celso Amorim persona não grata na Venezuela. Para nos ajudar a entender todo esse imbróglio, a gente conversa aqui na Band News FM com o professor de Política Internacional da UERJ, Paulo Velasco. Professor Velasco, mais uma vez um prazer tê-lo com a gente. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Fábio, Débora, um prazer conversar com vocês. Professor, sobre essas duas informações que eu passei agora, né? Primeiro, a decisão do Maduro de convocar o embaixador venezuelano em Brasília para uma conversa, volta aqui, quero fazer uma consulta, e essa sugestão do presidente da Assembleia Nacional da Venezuela de tornar Celso Amorim, assessor especial da presidência da República do Brasil, em persona não grata. São atitudes simbólicas ou isso na prática pode representar algum problema? Fábio, na verdade, são medidas e atitudes que refletem o péssimo momento das relações bilaterais, né? Do ponto de vista diplomático, né, quando se convoca um embaixador, né, na capital de um outro país, é porque o momento da relação com esse país é um momento muito tenso, né, marcado por uma quebra de confiança, né, uma perda de diálogo, né, e é isso que o Maduro faz, né, ao convocar o seu embaixador em Brasília. Então ele reconhece, né, que o momento das relações com o Brasil, né, é um momento de fato muito delicado, né, e ele chama o embaixador para que ele possa dar explicações sobre a postura do governo brasileiro, né. E essa iniciativa, né, de tentar levar adiante, né, a caracterização do Celso Amorim como pessoa não grata, né, decorre, né, inclusive houve uma nota oficial emitida hoje, né, da percepção de que o Celso Amorim, né, está a serviço do imperialismo, né, a nota chega a dizer isso, né, temos que lembrar que tudo isso vem na esteira, né, de um cenário de complicações crescentes desde as eleições de 28 de julho, né, o Brasil não reconheceu a reeleição do Maduro, né, e exige desde então a apresentação de atas eleitorais que comprovem a vitória, né, diante, né, dos sinais contundentes de fraude nas eleições, né, e tivemos na semana passada, né, o Brasil ali na cúpula do BRICS em Kazan vetando, né, a incorporação da Venezuela como país associado ao BRICS, né, o que deixou o governo Maduro também furioso, né, e chegou a haver também a divulgação de informações, né, o procurador-geral da Venezuela, né, o Tarek Saab, chegou a dizer que o Lula inventou o acidente no banheiro, né, para não ir à cúpula e não ter que passar pelo constrangimento dele próprio vetar o acesso da Venezuela como país associado. Então, são muitos cenários, né, de desencontro que mostram efetivamente como a parceria, né, entre Brasil e Caracas, né, vive um momento muito, muito delicado. Esse veto da entrada da Venezuela ao BRICS é bastante significativo. E o senhor já citou, ia perguntar justamente se essas medidas citadas pelo Fábio no início da conversa, se elas aparecem justamente como uma forma de retaliação, não sei se dá para usar essa palavra, em relação a esse veto do país, da Venezuela não entrar no BRICS, e se seria algo desproporcional na sua avaliação. Sem dúvida que há uma relação, né, com o evento da semana passada, né, o governo Maduro não engoliu ainda, né, a postura do Brasil, né, houve críticas muito duras, né, e reitero, né, inclusive o procurador-geral do país, que é uma das mais altas autoridades venezuelanas, né, nominalmente citando Lula, né, e dizendo que ele tinha forjado o acidente doméstico para não ir à cúpula, né, e não ter que passar, né, pela situação dele próprio vetar a Venezuela. Então um momento delicado e uma acusação infundada, né, contra um líder de um país soberano como é o Brasil, né. Então já há ali uma desproporcionalidade, né, na acusação e alegação feita pelo Tarek Saab, né. E agora, né, essas notas emitidas pelo governo também mostram uma desproporcionalidade, né. O Brasil certamente, né, terá que agir em termos de reciprocidade, né. É bem provável que o Brasil também, né, convoque a nossa embaixadora em Caracas, né, da mesma maneira, né, para mostrar para a Venezuela que, né, nós também não deixamos barato, né, qualquer tipo de provocação, né. Isso geralmente é comum, né, na vida diplomática dos Estados, quando um convoca o embaixador, o outro, por reciprocidade, também convoca, né, para tentar equilibrar o jogo, né. De todos os modos, né, claro, né, podemos dizer que é uma retaliação, né, muito mal mensurada, né. Afinal de contas, né, o Brasil é um player importante, com grande prestígio na região, né, e a Venezuela, de certa maneira, entende, né, que pode provocar-nos, né, de forma gratuita e assintosa, né. Talvez o que demonstre é uma Venezuela menos ligada à região, se importando menos com o espaço sul-americano. Afinal de contas, é um país que tem as costas quentes, né, com o apoio importante da Rússia e da China, que já reconheceram a reeleição do Maduro, e também, mais recentemente, o apoio importante de Irã e de Turquia. Talvez essa Venezuela menos ligada à região, né, menos ligada ao próprio Brasil, né, se permita esse tipo de ato, que claramente
né, Débora, um ato provocativo. Ô, professor, quando a gente abriu o jornal hoje, a primeira notícia foi justamente essa. Eu cheguei a falar o seguinte: convenhamos, essa tensão ou um eventual rompimento, seja lá em qual medida, entre Venezuela e Brasil, convenhamos, faz muito mais mal à Venezuela do que ao Brasil. A Venezuela teria muito mais a perder do que o Brasil. É isso mesmo? E quais as consequências de um eventual rompimento ou de uma eventual tensão um pouco maior? Até porque no último governo, ainda, quando Jair Bolsonaro era presidente do Brasil, havia também um conflito escancarado. O Brasil chegou a reconhecer Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Então, em que medida isso pode ser perigoso realmente? Quais as consequências? Fábio, muito bem lembrado esse ponto acerca do governo Bolsonaro, né? Porque a gente de fato tem uma tradição de, nos governos do PT, o Brasil ser muito leniente, condescendente com a Venezuela, né? Assim foi nos anos 2000, né, com o Chávez ainda no poder, né? E assim passou a ser também, né, no governo Dilma, depois que o Chávez faleceu, né, e o Maduro assumiu a presidência lá atrás, em 2013. Né? Um Brasil muito condescendente, mesmo havendo já sinais inequívocos de agravos antidemocráticos, né, de violações às franquias democráticas, né, praticados tanto pelo Chávez, né, quanto pelo Maduro. Né? O que a gente vê agora, né, é um Lula diferente, né, mais disposto a criticar e a condenar não só a Venezuela, mas também a Nicarágua. Né? Vimos o Brasil, né, também retirando o seu embaixador, né, ali tivemos um embaixador expulso, na verdade, o Brasil decidiu expulsar o embaixador nicaragüense também de Brasília, né? Então um Brasil menos tolerante, né, com essas ditaduras de esquerda, digamos assim, né, no entorno regional, no que podemos entender é um aceno para o Ocidente, né? Acho que inclusive o Brasil, ao vetar o acesso à Venezuela como país associado ao BRICS no ano passado, deu um bom aceno a países ocidentais, né, europeus, Estados Unidos, né, que vem criticando as posturas antidemocráticas do governo do Maduro. Né? Mas eu concordo sim contigo, né, eu acho que quem tem mais a perder com esse esfriamento de relações é a Venezuela. Se houver um rompimento, né, se chegarmos, por exemplo, né, a ações mais drásticas, né, por exemplo, a expulsão definitiva do embaixador venezuelano em Brasília, né, como fizemos com o embaixador da Nicarágua, né, ou eventualmente, isso me parece algo mais remoto, ela já disse que não quer fazer, mas pode acontecer, né, um rompimento de relações diplomáticas, né, com a Venezuela, né, isso deixaria a Venezuela mais isolada na região, né, já esteve isolada, né, ali no período do governo Bolsonaro, né, mas ficaria realmente bastante isolada agora, praticamente sem dialogar com ninguém, e aí contando apenas com os seus laços de fora da região, né, fundamentalmente Rússia e China, mas também cada vez mais Irã e Turquia. Né. O Brasil perderia pouco, claro, é sempre ruim, né, termos uma relação de animosidade com um vizinho, né, como é a Venezuela, temos aí uma fronteira importante, tem a questão migratória, então para o Brasil não é saudável também, né, ter que interromper eventualmente relações com Caracas, mas né, certamente para a Venezuela seria pior, né, porque ficaria em um contexto de absoluto isolamento. Lembrando que alguns países já romperam com o governo do Maduro, formalmente, relações diplomáticas, é o caso da Argentina de Milei, é o caso do Peru, né, o próprio Chile do Gabriel Boric, né, já deram passos à frente do Brasil, né, rompendo com a Venezuela. O Brasil ainda não o fez, talvez não o faça, né, mas a Venezuela está ficando muito, muito isolada, e claro, para qualquer país é ruim, né, um isolamento tão grande em sua própria região. Muito bem, a gente agradece demais a aula aqui do professor de Política Internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco. Obrigada pela gentileza de atender a Band News, professor. Até uma próxima conversa. Até a próxima, é sempre ótimo conversar com vocês. Obrigado, professor.